Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo a gente vai dar sequência ao nosso estudo sobre o balanceamento da linha de produção com alguns exemplos, tá bom? Então vamos para o vídeo. Temos então aqui o exemplo 1. Considere a seguinte sequência de operações para a produção de peças. Então a gente está produzindo peças, nosso produto final. E a gente tem aqui 4 operações, a operação 1, 2 e 3. E aqui a gente tem as durações de cada uma delas. A operação 1 dura 4 minutos, operação 2 dura 5 minutos, operação 3 dura 4 minutos. Já sabemos quem é o gargalo, já sabemos quem é que vai ditar o ritmo de produção, que é a operação 2, que tem duração de 5 minutos, e ele quer saber o tempo total para a produção de uma peça e também o tempo de ciclo. Tempo total para a produção de uma peça é a soma, né? 4 mais 5 mais 4, que vai dar 13 minutos. E qual é o tempo de ciclo? O tempo de ciclo é justamente a tarefa mais lenta, que é 5 minutos. Bem fácil. Em seguida, ele quer que a gente calcule a capacidade de produção para uma linha de produção que trabalhe por 8 horas por dia, ou seja, 480 minutos por dia. A gente sabe que para calcular a capacidade de produção, basta pegar a capacidade disponível e dividir pelo tempo de ciclo, seria fazer 480 dividido por 5. Então tá aqui, né? Isso daqui a gente já sabe, ó, o tempo total é a soma, né, dos tempos, tá vendo? Ó, de duração de cada uma das operações. 4 mais 5 mais 4 dá 13 minutos. Considerando um único operador, a gente teria então um tempo de produção de 13 minutos. Agora, considerando um operador por operação, a gente tem que o tempo de ciclo vai ser aquela de maior duração, que é a operação 2, de 5 minutos por peça. Então, imagine que cada operação seja desempenhada por um posto de trabalho, ou seja, sejam 3 postos de trabalhos, com um operador em cada um. Então, o operador vai ter no máximo 5 minutos, que é o tempo dessa operação mais lenta, para concluir a sua tarefa, justamente para que o tempo de ciclo se mantenha em 5 minutos por peça. E para calcular a capacidade de produção, é a capacidade disponível dividido pelo tempo de ciclo, 480 minutos dividido por 5 minutos, que vai dar 69 peças por dia. Então, considerando um dia de 480 minutos, que o nosso tempo de ciclo é de 5 minutos, então a gente tem capacidade para produzir 69 peças por dia, tá bom? Que é a nossa capacidade de produção. Exemplo 2. Determine o tempo de ciclo em minutos por produto necessário para produzir 6.000 unidades de certo produto em uma semana de 40 horas de trabalho. Então, a gente tem a capacidade disponível, 40 horas, temos a capacidade de produção, 6.000 unidades, né, por semana, e o problema quer que a gente calcule o tempo de ciclo. Vamos passar então, ó, só para poder manter aquele tempo de ciclo por minuto, que é o que a gente sempre tem usado, a gente vai pegar essas 40 horas e multiplicar por 60, tá? E aí a gente vai ter 40 vezes 60 dividido por 6.000, que é o tempo de produção dividido pela quantidade de produtos, ou capacidade disponível dividido pela capacidade de produção, e isso vai dar 0,4 minutos por produto. Então a gente tem 0,4 minutos para a produção de cada produto. Ou, né, se a gente multiplicar por 60, 24 segundos. Então, tempo de ciclo, o intervalo entre produtos, para alcançar essa capacidade de 6.000 produtos em uma semana, trabalhando por 40 horas, a gente vai precisar que a duração desse intervalo entre produtos seja no máximo de 24 segundos. Tá bom? Aqui a gente tem mais um exemplo, tá? Vamos agora para um exemplo 3, em que a gente tem uma linha de montagem, cuja sequência de operação é apresentada a seguir. Aqui a gente tem agora um roteiro mais complexo. Observa que não são mais operações sequenciais. A gente tem operações que se dividem nessas linhas. Horas se dividem, horas se agrupam. E a gente quer balancear essa linha daqui, tá? Então o objetivo é o tempo em minutos de cada operação, é apresentado no esquema anterior. Sabe-se que a capacidade de produção é 10 peças por hora. Temos a capacidade de produção e temos a capacidade disponível, que é de 45 minutos por hora. Então a gente tem a quantidade de peças que a gente quer produzir por hora e a gente tem o tempo disponível de produção dessas peças por hora. E aí o problema aqui é que a gente faça o quê? Calcule o tempo de ciclo, calcule o número teórico de operadores, calcule o número real de operadores e depois calcule a eficiência do balanceamento. É justamente aquele espaço que a gente viu na aula anterior, aquela sequência que a gente viu na aula anterior.
A gente vai calcular o tempo de ciclo, número teórico, número real e a eficiência, tá bom? Dessa linha daqui, ó. Repara que a gente tem aqui diferentes operações e aqui dentro dessa linha, esses números é a duração em minutos, tá? E a gente tem aqui, por exemplo, aqui a operação mais lenta é 3,5 minutos. A soma, né, se a gente fizer a soma delas, a gente vai ter o tempo total, né, a duração total para a fabricação de uma peça, considerando que a gente tivesse um operador só. Então tudo isso a gente vai precisar para essa questão. Bem, primeiro para calcular o tempo de ciclo, a gente sabe que a gente vai pegar a duração e vai dividir pela capacidade de produção. Capacidade disponível, 45 minutos, dividido pela capacidade de produção, 10 peças, 45 dividido por 10 é igual a 4,5 minutos por peça. Então, para produzir 10 peças por hora, considerando que o trabalhador trabalhe por 45 minutos por hora, os outros 15 minutos são normalmente para configuração das máquinas, às vezes uma parada para manutenção. Então, programado, esse trabalhador tem 45 minutos por hora. Trabalhando esses 45 minutos, ele é capaz de produzir. Ele tem que levar no máximo 4,5 minutos, que é o tempo de ciclo, para que ele consiga produzir 10 peças em uma hora. Então ele tem 4,5 minutos. Né? As operações elas vão precisar ser agrupadas de maneira a nunca ultrapassar esses 4,5 minutos. Tá? Mas primeiro vamos calcular agora o número teórico. Número teórico a gente vai ter que somar. Vamos ter que somar cada uma dessas durações aqui e dividir pelo tempo de ciclo, que é justamente o que está aqui. Ó. É o tempo total para produzir o produto, que é a soma de todos os tempos, que é o 3 mais 3,5 mais 1,7, 3, 2,8, 2,5, que é igual a 17,5 minutos. Dividido pelo 4,5 minutos, então um operador só levaria 17,5 minutos. Se a gente dividir por 4,5, a gente vai precisar, teoricamente, de 3,89 operadores. Se a gente tiver 3,89 operadores, a gente levaria 4,5 minutos para produzir, né, cada produto, duração de cada produto. Então seriam necessários 3,89 operadores. Significa que, na prática, a melhor hipótese que a gente tem é 4 operadores. E ainda assim, se a gente conseguir agrupar em 4 operadores, ó, a gente vai ter uma eficiência de 97,25%. Quase 100%, mas não é 100%, porque a gente não consegue agrupar, a gente não consegue ter 3,89 operadores, né? Então 97,25% a nossa eficiência. Muito elevada. E esse seria o caso ideal. O melhor caso para a gente seria conseguir ter 4 operadores, tá? Bem, letra B, que é o número real de operadores. Sabe-se que o tempo disponível por posto de trabalho tem que ser no máximo de 4,5 minutos. Na questão, ó, deixa eu voltar lá no enunciado. Ela impôs uma condição para a gente, ó. Aqui, ó. Ela está dizendo, ó, que a gente só pode agrupar no máximo 2 operações e só pode ser entre operações que estão uma do lado da outra, tá? Então essa é uma condição que o problema impôs para a gente. Então, por exemplo, ó, como o nosso tempo de ciclo é de 4,5 minutos, a gente poderia, por exemplo, ó, agrupar a B com a C. Ó. Elas são adjacentes e a soma delas é de 4,5. Ou então, né, a gente agruparia a C com a E e manteria a B e a A como um posto de trabalho só. E aí juntaria a C com a E e aí teria um posto de trabalho com uma duração de 4 minutos. A gente pode agrupar também, ó, a F com a D, que também daria 4,5 também. Então aqui no caso, a gente vai agrupar a B com a C e vamos agrupar a F com a D, tá? As outras não vão poder ser agrupadas, porque qualquer agrupamento que a gente fizer com as que sobraram vai dar mais do que 4,5 minutos. Então isso que a gente vai fazer aqui, ó, nessa nossa letra B. Né? A gente tem que... Essa daqui é uma possível solução, ó, como eu falei com vocês. Tem um posto de trabalho só com a A, agrupar a B com a C e agrupar a F com a D. Ali, ó. Vamos voltar lá, ó. Agrupar a B com a C, ó, e agrupar a F com a D. Que são essas sugestões que eu dei. E aí as outras vão ficar sozinhas mesmo. Vai ser um posto de trabalho só com aquela operação. Então a A ficou sozinha, o tempo é de 3 minutos. A B a gente agrupou com a C, que dá um tempo total de 4,5.
A F a gente agrupou com a D, que dá um tempo total de 4,5. A G ficou sozinha e a E ficou sozinha, 2,5 e 3, né? As durações de cada uma delas. Tem outras combinações, né? A gente viu. No final das contas, a gente tem outras opções, só que a eficiência vai acabar sendo a mesma, tá? Aqui a gente pode calcular a eficiência, né, ou o grau de utilização em cada um desses postos de trabalho. É só a gente pegar o tempo de trabalho e dividir pelo tempo de ciclo. No caso, 3 dividido por 4,5 dá 66,7%. Aqui é o próprio 4,5, então o uso é de 100%. Aqui é o mais baixo, né? É o que tem maior ociosidade, eficiência de 55,6%. E aqui também é de 3 minutos, igual a 3 dividido por 4,5 dá 66,7%. Essa questão, na verdade, ela só pediu para a gente fazer isso aqui, tá? Ela queria só que a gente... A resposta dessa questão seria só essas duas linhas aqui, ó. Posto de trabalho 1, operação A. Posto de trabalho 2, operação B e C. Posto de trabalho 3, operação FD. Posto de trabalho 4, operação G. Posto de trabalho 5, operação E. Quantos operadores a gente precisa por posto de trabalho? Um só. Então, qual é o número real de operadores? São 5 postos de trabalhos, vão ser 5 operadores. Então, a gente não conseguiu aquela opção de 4 operadores, que seria ideal. A gente conseguiu no mínimo 5 operadores. Podem testar qualquer outro tipo de combinação, que vocês vão ver que na melhor das hipóteses, a gente vai ter 5 operadores. Na pior das hipóteses, a gente não agruparia os postos de trabalho. Como são 7, a gente teria 7 operadores. Então, na melhor das hipóteses, a gente tem 5 operadores, né? E aí a eficiência nesse caso, ó, que é a próxima resposta, é o número teórico, que é 3,89, dividido pelo número real, que são 5, que vai dar 0,778 ou 77,8%. No pior dos casos, a gente não agruparia nada, e aí a gente teria uma eficiência de 55,6% aproximadamente. Muito menor, né? 20% menor. Então repara como que esse balanceamento foi importante para a gente chegar na condição de máxima eficiência possível, que é justamente essa condição que a gente conseguiu aqui, né? Então, né, como pode ser observado, a gente não conseguiu alcançar essa produção com apenas 4 operadores. A divisão do trabalho atribui o mesmo operador uma ou duas atividades, né, seguindo essa sequência lógica. Contudo, esse tempo disponível para cada posto de trabalho não pode superar o tempo de ciclo de 4,5 minutos, pois só assim a fábrica conseguirá produzir a quantidade de 10 peças em 45 minutos. Nota-se também que há uma desigualdade entre os operadores do posto de trabalho 2 e 3, né, que eles trabalham 100% em relação aos outros postos de trabalho, né, o 1, o 4 e o 5. A eficiência dessa linha balanceada foi de 77,8%, ou seja, existe uma ociosidade de 22,2%. E essa diferença, né, entre o grau de utilização dos postos de trabalho vai justamente fazer com que a gente tenha uma ociosidade maior, né, quando a gente olha para cada posto de trabalho individualmente. Se no lugar de uma linha de montagem fosse utilizado um layout em célula de manufatura, por exemplo, esses operadores poderiam estar mais livres, e aí eles auxiliariam aqueles operadores mais sobrecarregados e, consequentemente, a eficiência seria maior. Então, uma das vantagens quando a gente utiliza o layout em célula de manufatura, no lugar de utilizar um layout em linha de produção, né, um layout por produto, é que a gente consegue aumentar a nossa eficiência. Por isso, né, que eu sempre falo com vocês, tentem sempre que possível utilizar o layout celular. Se conseguir utilizar o layout celular, vocês com certeza vão alcançar uma eficiência muito maior, porque aquele operador que está livre vai poder utilizar aquele que está mais sobrecarregado. Tá bom? Então fechamos essa videoaula. Nos vemos então no próximo vídeo. Valeu!